eu coloquei um título para essa mensagem que é: por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não? Por que algumas pessoas elas são bem-sucedidas e outras não? Será que Deus, Ele olha do céu e Ele escolhe: você vai ser, você não vai ser, você vai ser, você não? Será? Não, não é assim. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. É difícil você encontrar uma pessoa que ela não queira ser bem-sucedida na vida. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Agora, por que algumas pessoas são e outras não? Será que é a escolha de Deus? A Bíblia diz que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Isso é uma verdade e já nos traz uma resposta. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitude. A bênção de Deus, para nós sermos, a graça de Deus, para nós sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós vamos fazer, ela já foi liberada na cruz do Calvário. Isso já foi liberado para mim e para você. Agora depende das minhas atitudes. A Bíblia diz que Caim e Abel trouxeram uma oferta, mas a oferta de Abel agradou e a de Caim não. A atitude, a maneira como se apresentou, ela estava envolvida nisso. Gálatas diz de que tudo aquilo que o homem semear, isso ele... Então tem muito a ver com a minha atitude, com aquilo que eu estou fazendo, com o meu proceder, com a minha caminhada. O que eu faço na minha caminhada tem muito a ver com isso. Você está entendendo? E Josué foi um homem que, segundo diz aqui esse texto, recebe uma orientação para que ele pudesse ser bem-sucedido. Ele foi bem-sucedido. Josué foi bem-sucedido e não foi bem-sucedido apenas em uma área da sua vida. Ele foi bem-sucedido nas áreas mais importantes da vida de um ser humano. Se você avaliar, Josué, ele foi bem-sucedido na sua questão ministerial ou talvez profissional. Era a sua missão. Qual era a sua missão? Seja ela ministerial ou profissional, era conduzir o povo até a terra que Deus havia prometido. E ele conseguiu cumprir esse objetivo. Bem-sucedido na sua questão de missão, seja ela talvez profissional ou ministerial. Josué não foi bem-sucedido só nessa área. Josué foi bem-sucedido na sua família. É ele que faz aquela declaração maravilhosa que nós repetimos aqui constantemente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele foi bem-sucedido fazendo a sua família estar no altar de Deus, servir a Deus. Ele não foi bem-sucedido só na questão da família e na questão ministerial ou profissional. Ele também foi bem-sucedido contra os adversários. A Bíblia conta de que cada situação que Josué enfrentava com o adversário, ele conseguia vencer. Ele vencia um adversário após o outro, e vencia, e vencia, e vencia. Ele foi bem-sucedido contra os adversários que se levantavam contra ele. Josué também foi bem-sucedido contra o pecado. Josué que eliminou o pecado que estava no meio do arraial de Israel através de uma atitude de um homem chamado Acã. Ele se levantou, reagiu e não permitiu o pecado ficar. Olha, como é que ele é bem-sucedido nas áreas mais importantes: família, trabalho, ministério, adversários e também contra o pecado. É bem verdade que existem pessoas e que elas são bem-sucedidas em algumas áreas e em outras não. O que eu quero trazer para você aqui é uma direção de Deus para você ser bem-sucedido em todas as áreas. João capítulo de número 10, versículo de número 10, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. E essa vida com abundância é sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Família, trabalho, ministério, vida com Deus, é tudo. Você recebe isso? Pode dizer aleluia? Porque existem pessoas que elas são bem-sucedidas no seu trabalho, mas elas não são bem-sucedidas na família. Existem pessoas que são bem-sucedidas na família, sua família é uma bênção,
o seu casamento é uma bênção, o relacionamento com seus filhos é uma bênção, mas a pessoa, ela não é bem-sucedida profissionalmente e financeiramente. Então ela não tem problemas na família, mas ela tem problemas financeiros. Existem pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, são bem-sucedidas na família, mas não são bem-sucedidas na vida com Deus, no ministério, na vida de busca a Deus. Ela não consegue frutificar nessa área. Então o que eu quero trazer aqui nessa palavra é uma direção para que nós possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas. Quantos querem isso? Digam aleluia. Quais os princípios contidos na vida de Josué para que ele pudesse ser bem-sucedido? Conforme eu disse, é uma questão de atitude minha, e não de Deus escolher um e deixar de escolher a outros. É atitude minha. Então bata no seu peito e fala assim: eu que tenho que dar conta desse negócio. Diga aleluia. Você pode dizer amém sobre isso, Senhor? Então vamos lá, o que era que Josué fazia? Ele recebeu como direção de Deus. Aqui no versículo de número 1 do capítulo 1 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Diga, falou com Josué. Agora fala para o vizinho da sua direita assim: Deus está falando com você. Amém. Qual é o primeiro princípio? Josué, ele estava atento à voz de Deus, aquilo que Deus estava falando, e ele obedecia aquilo que Deus estava lhe falando. Josué estava atento à voz de Deus. Quantas pessoas hoje que Deus está falando com elas e elas não estão atentas ao que Deus está falando? Existem pessoas que são distraídas demais, e Deus vai falando questão, semana após semana, a respeito da questão que essa pessoa precisa vencer, superar, mas ela está distraída com tantas coisas, são tantas coisas distraindo sua vida, tantas coisas distraindo a sua mente, e aí você não fica atento a coisas importantes que Deus está falando com você para poder mudar a história da sua vida e te fazer ser bem-sucedido. Se tem uma coisa que Deus faz aqui no nosso meio, nessa igreja, é falar semana após semana. Deus fala nesse lugar ou não fala, irmão? Diga aleluia. Existem pessoas que elas até estão percebendo a voz de Deus, elas sabem que é Deus que está falando, mas elas não obedecem. Então não basta eu estar atento ao que Deus está falando, eu preciso obedecer aquilo que Ele tem me falado. Porque algumas pessoas não conseguiram ser bem-sucedidas na sua família, porque não conseguiram colocar em prática e obedecer aquilo que Deus já lhe falou. Tem gente que não consegue ser bem-sucedido na questão ministerial ou profissional, porque não coloca em prática aquilo que já sabe que tem que colocar. Deus já falou, então não obedece. Dá um jeitinho para poder pular e não obedecer. Eu estava ouvindo a história de um homem que ele parava todo dia no bar para tomar uma pingazinha, uma cachaça. Aliás, quem são os irmãos que de vez em quando tomavam uma pinguinha assim, fala ai, 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 né? Manifesta aí, irmão, agora. Aí ele parava lá, e quando ele chegava no bar, ele pedia assim: bota 2 aí. E aí o cara botava 2 copos, 2 doses, uma e outra, e ele tomava uma, pá, e acabava de tomar, virava e tomava outra, pá. E todo dia era isso. Chegava no bar e falava: bota 2 aí, pá, pá. No outro dia, bota 2 aí, pá. E um dia o dono do bar virou para ele e falou assim: me desculpa eu me intrometer, mas por que você sempre pede 2? Sempre 2 copos diferentes. Ele falou assim: não, é porque eu tinha um amigo, um parceiro meu de bebida, e esse parceiro, ele adoeceu, e antes dele morrer, ele adoeceu, morreu, antes dele morrer, ele fez eu prometer para ele que toda vez que eu estivesse num bar tomando uma, eu ia tomar uma por mim e uma por ele. Então é por isso. E aí ele: tá bom. Um dia, esse irmão entrou numa igreja, converteu, participou de um encontro de impacto da vida, diga aleluia. E aí ele converteu, chegou no bar e virou para o dono do bar e falou assim: bota uma aí. Aí o dono do bar: me desculpa, mas
Você antigamente pedia 2 e agora você está pedindo 1 por quê? Não, porque eu parei de beber, mas o meu amigo eu tenho que fazer por ele. Tem gente que demora a cair a ficha, mas tudo bem, eu entendo isso. E aí o cara dá um jeitinho para tomar uma dele. Existem pessoas que estão dando jeitinho toda hora. Toda hora está dando um jeitinho, inventa uma desculpa para poder fazer aquilo que Deus já falou para você. Sai fora disso. Faz um carinho no vizinho do seu lado e fala: que bom você está ouvindo isso aqui, diga aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que... Quando Samuel virou para Saul e falou: Saul, não faz isso, Saul, não sacrifica, Saul, não obedece. Aí o que Saul faz? Ele escuta a voz de Samuel, mas ele dá um jeitinho para poder fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer. E aí ele sacrificou o chamado dele. Ele sacrificou o reinado dele. Quantas pessoas que estão ouvindo Deus falar, não faz. Olha, sai disso. Não age assim. Muda nisso. A pessoa está ouvindo Deus falar, mas está sempre arrumando um jeitinho para fazer a coisa errada e não sabe que depois ela está sacrificando algo importante. É por isso que muitas pessoas em algumas áreas não conseguem ser bem-sucedidas. Porque estão ouvindo a Deus, mas não conseguem obedecer aquilo que Deus está lhe falando. Esse foi um segredo de Josué. Você quer ver o outro segredo de Josué? Josué, aqui no versículo de número 6, diz assim: tão somente, Deus está falando para ele: esforça-te e tem de muito bom ânimo. Bata no peito e fala bem assim: eu preciso me esforçar mais. Deus está falando: Josué, se você quer ser bem sucedido, você vai precisar de se esforçar. E se você avaliar a trajetória de Josué, ele se esforçava para ver a sua família no centro de Deus, ele se esforçou para eliminar o pecado, ele se esforçou para poder vencer os adversários, ele se esforçou para conduzir o povo até o cumprimento da promessa. Olha por que ele foi bem sucedido em todas as áreas. Existem pessoas que não são bem sucedidas em todas as áreas porque ela coloca o seu esforço em uma ou duas áreas só. Tem gente que se esforça, é um leão para trabalhar. O cara, ele é um valente, ele trabalha demais e consegue ser bem sucedido no seu trabalho. Só que a mesma força que ele tem para o trabalho, ele não consegue colocar para a família. A mesma força, o mesmo leão que ele é no trabalho, ele não é no ministério. O mesmo leão que ele é no trabalho, ele não é para vencer o pecado. Se esforça para umas áreas e para outras áreas não se esforçam. Tem gente que se esforça demais pelo ministério. Uma pessoa que fala, dá a vida pela obra de Deus, se esforça demais, o cara dá tudo. Ele coloca a vida dele, mas só que ele se esforça demais nessa área, mas não se esforça para estudar. Não se esforça para poder pagar um preço, buscar um trabalho melhor. E aí ele é bem sucedido em uma área, mas não é em outra. Você está entendendo? Eu preciso me esforçar em todas as áreas. Josué se esforçava. Olha, se esforçar é eu colocar um empenho maior naquela situação que eu estou enfrentando luta. Você sabe que em algumas áreas da sua vida você pode dar mais, fazer mais, lutar mais. Porque para outras você dá tudo de si. Por que você não vai dar para algumas outras áreas? Eu preciso me esforçar, é colocar o pensamento de que eu vou superar as pressões, mesmo que elas estejam grandiosas demais. Eu colocar o pensamento: não vou entregar os pontos, eu não vou desistir, eu vou lutar até o final, vou continuar no mesmo pique, vou continuar na mesma disposição, eu não vou diminuir, eu vou continuar me esforçando. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. Porque eu sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Ele está dizendo, eu coloco uma força a mais, vem angústia e eu aguento mais, perseguição e eu aguento mais, afronta e eu aguento mais, e quando parece que a minha força está acabando, aí a mão de Deus vem sobre mim e fala, o meu poder se aperfeiçoa, é na hora da sua fraqueza, é na hora da sua fraqueza. Mas escute, irmão, o poder de Deus só entra quando você já deu tudo da sua força. Então não tem como o poder de Deus entrar em ação se você está dando um pouquinho do que você pode dar. Eu não sei com você, mas comigo muitas vezes, em lutas, em situações, eu falo, Deus, eu não vou desistir, eu vou lutar até o final, até o final, até o final. E quando parece que a minha força está acabando, aí vem a mão de Deus e fala, é agora que o meu poder se aperfeiçoa. É quando você já colocou toda a sua força, é quando você já lutou tudo que podia lutar, é quando parece que não tem mais jeito para você, é aí que a minha mão entra em ação. Então eu quero desafiar você, a você se esforçar mais em lutar por outras áreas da sua vida que talvez você esteja dando menos importância. A você lutar mais pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família. A você lutar mais pelo seu chamado ministerial, pela sua vida com Deus. A você lutar mais pelo seu trabalho. Lute mais, se esforce mais. Terceiro princípio de Josué para ser bem sucedido, que nós precisamos aplicar se queremos ser. Ainda aqui no versículo de número 6 diz, esforça-te, tem de bom ânimo. Além de se esforçar, ele precisaria de ter bom ânimo. Diga comigo, bom ânimo. Aleluia. Irmão, um grande segredo de pessoas bem-sucedidas é que elas estão constantemente vencendo o desânimo. Se tem uma coisa que o diabo utiliza, e uma das principais armas que ele utiliza para parar o propósito de Deus na vida de homens e mulheres, é lançar sobre eles desânimo. Existem pessoas que elas não estão experimentando o melhor de Deus, porque elas desanimaram já com a sua família, desanimou com o casamento, você está desanimado. Ela não experimenta o melhor de Deus na sua profissão, no negócio, na empresa que Deus te deu, na porta que Deus abriu para você lá naquele trabalho, porque o desânimo bateu, se instalou e o diabo está trabalhando no seu desânimo. Então como é que você vai ser bem sucedido em uma profissão se você está desanimado com ela? Como é que você vai ser bem sucedido no negócio que você está lá à frente se você chega lá todo dia, toda semana para trabalhar desanimado com ele? Como é que você vai ser bem sucedido na sua família se você não tem ânimo nenhum de estar no meio dela? Como é que eu vou ser bem sucedido se eu não tenho ânimo? O diabo roubou o meu ânimo de vir para a igreja, de trabalhar na obra, de me envolver com os irmãos, de me envolver numa cela. Aconteceram coisas e o diabo roubou meu ânimo. Pois é a principal estratégia dele, é roubar seu ânimo. Porque se o diabo rouba o seu ânimo, ele rouba a sua força de lutar. Se ele rouba o seu ânimo, ele paralisa você, e aí tudo à sua volta paralisa. Existem pessoas que estão com áreas importantes da sua vida paralisadas, porque elas foram vencidas no desânimo. Então Deus falou para Josué, Josué, tenha bom ânimo. João capítulo 16, versículo de número 33, por isso que eu gosto. Josué, Jesus traz muita coisa semelhante. Jesus falou para os seus discípulos, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Talvez você está passando aflições violentas na sua vida profissional, financeira, na sua família, no seu relacionamento ministerial, mas o segredo para você superar e vencer isso e ser bem sucedido é você renovar o ânimo, renovar o ânimo. Pastor, como é que eu faço para eu renovar o ânimo? Como é que eu faço para eu me manter animado? A primeira coisa que eu vou te orientar é: vença a batalha aqui na mente.
É aqui na mente que acontece uma batalha onde o diabo fica falando para você: larga tudo, chuta o balde, desiste, não vai dar mais, para você não dá mais, fecha esse negócio, fecha essa empresa, e separa, e vai embora, some da célula, some da igreja. É aqui. E eu perco a batalha aqui e fico desanimado quando o que está aqui sai aqui, ó. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que... Então existem pessoas que enquanto a batalha está aqui, está tranquilo, é apenas uma batalha. Mas você perde a batalha quando você abre a boca e fala: quer saber? Não aguento mais essa mulher, não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais esse... Aí quando você saiu aqui, perdeu a batalha. E quando sai aqui, aí o desânimo instala. Então você precisa parar de deixar sair daqui. Não fica falando besteira. Tem gente que está falando, eu escuto falar há 15, há 20 anos que não aguenta mais, não aguento mais, vou largar ela. Está há 20 anos com ela, meu filho, aleluia. Você conhece alguém assim? Não fala nada, só coloca a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Aí vive desanimado, porque fica falando. Então vem essa batalha aqui. Uma outra coisa importante para eu poder superar o desânimo, se eu quero superar o desânimo, existem 3 situações que levam uma pessoa a ficar desanimada, roubam o ânimo de uma pessoa. Existem várias, 3 situações importantes que eu separei aqui. Quais são, pastor? Número 1, absorver comunicações e conversas negativas. Existem pessoas que estão desanimadas, sabe por quê? Elas são um imã de conversa negativa. Existem pessoas que são irmão, me perdoa, mas são viciadas nas notícias trágicas do Lei Seca. Tem gente que sabe que morreu 5, foi ferido 10, e a pessoa, ela se alimenta disso. Você conhece alguém assim? Não fala nada, só bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Depois vem perguntar por que está desanimado. Gente, Lei Seca não é nada. Tem gente que é viciada num Datena, no Marcelo Rezende, e fica vendo aquelas mortes, e aconteceu isso e aquilo, e depois fala: por que eu estou desanimado? Não fica se mexendo muito não, que dá para eu saber quem é você. As comunicações negativas, irmãos, elas fazem com que uma pessoa fique desanimada sem ela perceber por que eu estou desanimado. É isso. Isso vai entrando em você e vai poluindo a sua alma, poluindo a sua mente. Isso vai entrando e vai poluindo. Aí você fala: cara, por que eu estou... Bateu um desânimo do nada. São essas comunicações negativas. Comunicações negativas de gente vir falar para você mal e falar isso, irmão. Às vezes eu me torno até um pouco antipático. Eu não gosto, eu saio, eu falo: para. Isso são coisas que a mim me desanima, me entristece, me deixa mal, eu não gosto. Então eu já sei que isso me faz mal, não quero isso. Não quero isso. A segunda coisa que deixa as pessoas desanimadas, que desanima as pessoas: falta de envolvimento com a obra de Deus. Irmão, se tem uma coisa que esfria o crente, esfria o filho de Deus, é quando ele não está envolvido em nada. Escuta o que eu estou falando. A coisa mais fácil que o diabo tem para afastar, desviar uma pessoa da presença de Deus, é quando essa pessoa não está envolvida em nada. E quando eu falo de estar envolvido, não é você ser um líder, irmão, esteja envolvido numa célula, junto com os irmãos, reúne toda semana, faz pelo menos um cachorro quente e leva para aquele lugar, faz alguma coisa, irmão, aleluia. Marca uma reunião na sua casa, queima uma carne lá, faz um churrasco, abre uma Coca-Cola. Não, Coca-Cola faz mal. Se envolve com alguma coisa. Vou ajudar aqui no estacionamento. Quero ajudar a ligar o ar-condicionado, pastor. Faz alguma coisa. Porque se você não fizer, você é como se fosse uma ovelha que está isolada. E uma ovelha isolada é presa fácil para o lobo devorar. Você pega uma pessoa que está desanimada,
E uma das coisas mais comuns, como é que está o seu envolvimento? Dei uma parada porque tive alguns problemas, alguma coisa me entristeceu. Aí ela está desanimada. Terceira coisa que desanima uma pessoa: pecado escondido. Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Sabe o que a Bíblia conta aqui no livro de Josué? Que quando Josué e Israel, o povo de Israel, eles perderam a batalha contra Ai. Na hora que eles perderam a batalha, diz que o coração deles se derreteu. Eles ficaram completamente desanimados. O coração deles se derreteu em desânimo. Mas porque no meio do arraial tinha um pecado escondido. Uma pessoa que ela está desanimada, é preciso avaliar se ela não tem pecado escondido. Eu já vi várias vezes pessoas: pastor, eu estou desanimado, entristeci com esse pessoal aqui do louvor, esses meninos aqui fazem muito barulho, e esse cabeludinho aqui do Wilson aqui, ele fala... E entristeci. Em várias situações, não em todas, em várias situações. Depois, quando você vai avaliar, o real motivo do desânimo é porque tinha pecado escondido ali. Era pecado que tinha escondido. Contei hoje pela manhã de uma pessoa que ela... pastor, eu vou afastar, não quero e tal. Tá bom, querido, tudo bem, a gente ora aqui com você, você fica firme pelo menos com Deus. Depois de um tempo, isso não é agora, coisa antiga, de anos. Depois de um tempo, a pessoa, nós fomos descobrir, ela estava 2 anos em um caso extraconjugal, há 2 anos. É por isso que o desânimo bateu. Então eu preciso resolver essas coisas para que o desânimo não venha bater e eu venha deixar de ser bem sucedido. Quantos estão entendendo isso? Eu não posso perder a bênção de Deus. Qual é o quarto princípio de Josué? Se eu quero ser bem sucedido, eu preciso aprender a falar da palavra de Deus. Aqui no versículo de número 8 diz: não se aparte da sua boca o livro dessa lei. O que era que Josué fazia constantemente? Ele falava para o povo da lei. Ele constantemente reunia o povo e ensinava o povo a lei. Eu quero ser bem sucedido, a palavra de Deus precisa estar nos meus lábios. O que me faz guardar a palavra no coração é quanto eu mais libero ela dos meus lábios. E aí, irmão, talvez você encontre com muitas pessoas no decorrer do seu dia, encontra com pessoas no seu trabalho e você não fala nada do que Deus tem feito na sua vida. Você não fala de um testemunho, de um milagre que aconteceu na igreja, de um irmão que deu testemunho. Você não fala das coisas maravilhosas que Deus está fazendo na família das pessoas, que Ele fez na sua família um dia. Você precisa falar das coisas maravilhosas que você aprende domingo após domingo. Quando nós reunimos numa célula no meio da semana, é para você falar da palavra de Deus. Aqui você escuta, no meio da semana na célula, você fala, compartilha. Olha, aquilo que foi falado no domingo lá, aconteceu na minha vida na terça-feira, e eu apliquei o que eu aprendi. Eu fiz aquilo que foi ensinado, aquilo que Deus me falou. Você está entendendo isso? Fala. Está numa célula, participa, fala. Você precisa ali falar da palavra de Deus. Isso vai estar treinando você para você falar em outros lugares. Olha, Josué, você quer ser bem sucedido? Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Ainda no versículo de número 8, antes medite nele, de dia e de noite. Quantos querem ser bem-sucedidos? Digam aleluia. Eu preciso meditar na palavra. E o que é eu meditar? É eu ver o que a palavra ela vai trazer de prático para eu fazer naquele dia. Se tem uma coisa que eu gosto, isso daí é uma coisa que eu peço a Deus quando eu estou orando. Deus, quando eu pregar a palavra, eu quero pregar a palavra de modo que as pessoas entendam na prática o que elas vão fazer. Não adianta eu contar para você aqui uma história da Bíblia e explicar a história. Eu preciso falar da história e dizer o que isso vai trazer de prático para você fazer no seu trabalho amanhã, de prático para você fazer na sua casa no meio de semana, de prático para você fazer no dia a dia. Você está entendendo? Então você medita e entende o que é que Deus quer que eu faça na prática. Quantos podem dizer aleluia? Uma coisa que eu faço constantemente é pela manhã, no meu tempo com Deus,
Lê o livro de Provérbios. Provérbios, já ensinei isso aqui várias vezes, tem 31 capítulos. A melhor maneira de você estar lendo, não ter desculpa para dizer que não está lendo a Bíblia, é pelo menos ler o provérbio do dia. Pelo menos isso. Cutuca o seu irmão do lado e fala assim: irmão, toma vergonha na cara. Fala, pelo menos isso. Pelo menos isso. Provérbios do dia. Então hoje é dia 6. Aí o que eu pego? Vou lá e leio Provérbios capítulo 6. Aleluia. Já tenho ali direção de coisas que eu vou resolver na prática. Provérbios é um livro de sabedoria. Se tem coisa boa para ensinar você no seu dia a dia, é livro de Provérbios. Então pega já, amanhã, dia 7, abre lá Provérbios. Deus, o que o Senhor vai falar aqui comigo? Tem gente que vai receber livramento na vida amanhã só porque vai ler o Provérbio 7. Deus vai dar livramento para você e dar uma direção de coisas que você tem que fugir. Escuta só o que eu estou falando. Muitas conquistas Deus já me deu com um simples versículo da Bíblia no meu tempo com Deus. De manhã eu li aquilo, meditei e coloquei em prática no decorrer do dia. Outra coisa que nós aprendemos com Josué: se eu quero ser bem sucedido, eu preciso fazer conforme está escrito. Existem pessoas que estão preocupadas demais em aprender coisas novas. Isso não é problema nenhum, isso é muito bom. Pastor, que eu quero aprender mais, que eu quero aprender, tá. Isso é bom. Mas melhor do que isso é você colocar em prática aquilo que você já aprendeu. Tem gente que não conseguiu colocar em prática a metade do que aprendeu e quer aprender coisa nova. Primeiro coloque em prática o que você aprendeu. Colocou em prática, depois você busca aprender coisa nova. Diga aleluia, irmão. O que mais? Versículo de número 9. Deus fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Faz um muque assim, fortão assim, diga: forte e corajoso. Irmão, o que é um homem corajoso? Pensa comigo, o que é um homem corajoso? Ele encara os desafios. Seja forte e seja corajoso, seja ousado. Tome atitude. Algumas coisas que você está falando há muito tempo que iria fazer, não fez porque lhe faltou coragem, lhe faltou atitude. Você está com algumas coisas travadas na sua vida, já era para você estar sendo bem sucedido e bem sucedida nessa área há muito tempo. E sabe por que não foi? Porque lhe faltou coragem de levantar e resolver o que precisa ser resolvido. Levantar e encarar o que precisa ser encarado. Levantar e botar a mão naquela papelada. Levantar e fazer a inscrição daquele curso. Levantar e bater naquela porta. Por favor, levante, tenha coragem, irmão. Tenha coragem, irmão. Fala para o vizinho da sua direita aí, você está entendendo ou precisa ser mais claro? Tenha coragem, levanta e vai lá. Problema, irmão, da falta de coragem é porque as pessoas, elas estão apenas sentindo vontade, ao invés de ter a necessidade de dar um jeito. Há uma diferença. Eu estou sentindo vontade de um dia fazer um curso e quem sabe eu passar numa prova para delegado. Estou sentindo vontade. Estou sentindo vontade de fazer um concurso público. Sentir vontade é diferente de falar eu tenho que fazer, não tem jeito, eu vou fazer. Você está entendendo? Um dia desse, o Rogério, cadê o Rogério? Está onde? O Rogério está lá atrás? Você vai lembrar dessa história aí, Rogério. O Rogério estava me levando para o aeroporto. E aí chegamos na ponte Rio-Niterói. Na hora que chegamos no meio da ponte Rio-Niterói, ponte engarrafada. E eu falei para o Rogério assim: nossa, tá me dando uma vontade de ir no banheiro. E eu fui até o final da ponte. Era apenas uma vontade. Saiu da ponte, entrou na linha vermelha, deixou de ser vontade e passou a ser eu tenho que dar um jeito.
Irmão, mas pensa em alguém muito apertado. Não tinha como, era só uma vontade. Essa vontade mudou, eu tenho que dar um jeito. Não me pergunte qual o jeito que eu dei, mas eu dei. Aleluia. Isso é coisa, segredo meu, do Rogério. Uma pessoa corajosa, ela subiu de nível. Ela não é apenas alguém que tem vontade de alguma coisa. Ela fala, eu tenho que fazer isso acontecer. Não é apenas uma vontade. Ela tem que falar, eu vou dar um jeito e isso vai acontecer. Você está entendendo, irmão? Deixa de ser alguém apenas que tenha vontade. Fala, não importa, eu vou me virar nos 30. Deus vai me dar sabedoria. Ele vai me livrar no último momento. Ele vai ser comigo no meio da cova. Mas eu vou fazer esse negócio acontecer. Aleluia! Pessoas corajosas, elas tomam atitude. Pessoas corajosas, elas fazem com que o negócio aconteça. Quando Josué, ele conseguiu superar, vencer as muralhas de Jericó, foi por causa da sua coragem. Quando os espias que Moisés manda para espiar a terra, haviam 10 que não tinham coragem. Josué e Caleb falaram, nós vamos dar um jeito, temos coragem. Ô irmão, muita coisa que tem acontecido aqui nessa igreja é por causa de homens e mulheres corajosos que Deus tem colocado ao nosso lado para poder fazer o negócio acontecer. Quando a gente vem com um desafio, fala assim, gente, vamos fazer. Aleluia, pastor, vamos fazer, aleluia. Eu falei aqui algumas vezes, pastores, pessoas de vários lugares do Brasil vêm aqui, olham assim, uma igreja dessa, falam, rapaz, como é que pode aqui, nesse lugar, se bem que em Itaipuaçu e Maricá está melhorando, aleluia, está melhorando, dá glória a Deus nisso aí, Por trás disso daí, tem coragem. Tem coragem. E eu quero que essa coragem venha sobre a sua vida. Essa coragem venha sobre os desafios que você tem para enfrentar na sua família, no seu trabalho, na sua vida ministerial, no seu relacionamento com Deus, para romper com o pecado, que essa coragem venha sobre a sua vida. Porque é isso que vai nos fazer ser bem-sucedido. E por último, para poder terminar, no versículo de número 7, ele diz, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, não se desvie. Mantenha-se firme no propósito. O diabo vai pagar todo o preço do mundo para fazer você se desviar daquilo que Deus chamou você para fazer. O diabo vai pagar todo o preço do mundo para que você venha pegar o rumo contrário ao que Deus quer que você tome. Então o segredo para ser bem sucedido é, eu não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou me manter na posição que Deus quer que eu esteja. Eu vou me manter no chamado que Deus quer que eu esteja. Pode, meu irmão, escrever o que eu estou falando. O diabo está armando de tudo. Setas na sua mente têm vindo constantemente para você desviar o propósito. Direto, estão vindo setas direto para você desviar, pegar rumo contrário. A palavra de Deus é para que eu e você, nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas. Não desvie, nem para a direita e nem para... Não desvie, não desvie. Quando Jonas sofre a tempestade, é porque ele se desviou. Deus mandou ele vir para cá. E ele entra num navio e ele vai para lá. Não desvie. Não desvie. Jesus falou em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ser bem-sucedido em todas as áreas. Por favor, fique de pé.